O Conselho Diretor do Congresso Espírita Internacional de Glasgow, que se reuniu na primeira semana de setembro de 1937, me escreveu, convidando-me a dele participar pessoalmente, oferecendo-me o cargo honorífico de vice-presidente do mesmo congresso e pedindo que lhe eu enviasse um resumo da minha obra em torno do tema. Animismo ou espiritismo? Qual dos dois explica o conjunto dos fatos? Formidável encargo, pois que se tratava de resumir a maior parte da minha obra de 40 anos. Mas de súbito, o tema se me apresentou teoricamente muito importante. Aceitei então, sem hesitar, o convite, e como escasso era o tempo e vasta a tarefa, pus-me a reunir todas as minhas publicações sobre o assunto. Livros, monografias, opúsculos, artigos, lançando-me sem demora ao trabalho. Do resumo ficou excluída uma importante seção da minha obra, porque o desenvolvimento do tema exigia que eu confutasse, baseando-me em fatos, a inefável objeção anti-espirítica, segundo a qual, não se podendo assinar limites às faculdades supranormais da telepatia, da telemnésia, da telestesia, também nunca será possível demonstrar-se experimentalmente, portanto, cientificamente, a existência e a sobrevivência do espírito humano. Como se sabe, essa gratuita objeção se refere exclusivamente aos casos de identificação espirítica baseada nos informes pessoais fornecidos pelos defuntos que se comunicam, casos que perderiam todo o valor demonstrativo desde que resultasse fundada a referida objeção, porquanto então seriam explicáveis em massa com os poderes da subconsciência, os quais chegariam a extrair os aludidos informes das subconsciências dos vivos que, embora distantes, houvessem conhecido os mencionados defuntos. Nessas condições, se eu quisesse eliminar preventivamente toda possibilidade de crítica de conclusões, às conclusões expostas no presente trabalho, necessário se fazia não levar em conta as minhas pesquisas sobre casos de identificação espirítica da natureza indicada e não levar em conta tampouco os meus laboriosos esforços de análise comparada acerca das mensagens em que os defuntos descrevem o ambiente em que se encontram. Assim foi que procedi, chegando desse modo a fazer emergir, baseada nos fatos, uma verdade metapsíquica que, conquanto evidentíssima, era miseramente esquecida pelos propugnadores da objeção em causa. Aludo ao fato de que as provas de identificação espirítica, fundadas nas informações pessoais fornecidas pelos defuntos que se comunicam, longe de serem as únicas que se podem conseguir para a demonstração experimental da sobrevivência, mas não são do que simples unidade de prova, entre as múltiplas provas que se podem extrair do conjunto dos fenômenos metapsíquicos, mas sobretudo das manifestações supranormais de ordem extrínseca, as quais, de ninguém dependendo, resultam independentes dos poderes da subconsciência. Tais, por exemplo, os casos das aparições dos defuntos quando ainda no leito de morte, e os das aparições dos defuntos pouco depois da morte, assim como outras importantes categorias de fenômenos metapsíquicos que reuni e comentei no extensíssimo e resolutivo capítulo do presente trabalho. Noutros termos, procedendo desse modo, logrei demolir a única hipótese de que dispunham os opositores para, de certa forma, neutralizarem a interpretação do auto-mediunismo, hipótese que, embora absurda e insustentável, parecia embaraçosa, visto que, ao ser indemonstrável, se tornava irrefutável. Ver-se-á, porém, que ao contrário disso, cheguei igualmente a demoli-la, estribando-me nos fatos, de sorte que a questão que me foi proposta, animismo ou espiritismo, qual dos dois explica o conjunto dos fatos? Fácil se me tornou responder nos termos seguintes: nenhum nem outro logra, separadamente, explicar o conjunto dos fenômenos supranormais. Ambos são indispensáveis a tal fim e não podem separar-se, pois que são efeitos de uma causa única, e esta causa é o espírito humano, que, quando se manifesta, em momentos fugazes, durante a encarnação, determina os fenômenos anímicos, e quando se manifesta mediunicamente, durante a existência desencarnada, determina os fenômenos espiríticos. Esta e unicamente esta a solução legítima do grande problema, dado que ela se apresenta como resultante matemática da convergência de todas as provas que advêm da coletânea metapsíquica considerada em seu conjunto.